Graças a Deus. Estamos de volta com a Escola Bíblica Dominical. São exatamente 8h45. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo. Você que está nos acompanhando através da programação da Rádio Voz Amiga e através do Facebook do pastor Orcídio de Abreu. Então vamos dando continuidade aqui em nome de Jesus na Escola Bíblica Dominical. O título é Erro Denunciado. O texto bíblico base é Tito 1:14-16. Diz assim: E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, sendo detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Tito 1:14-16. Qual que é o objetivo desta lição de hoje? É expor o conteúdo ensinado pelos mestres do erro e a deplorável condição espiritual em que eles se encontravam. Introdução. Paulo finalmente lança luz sobre o teor do ensino dos falsos mestres. Havia problemas claros em sua teologia, ênfases equivocadas. E o principal fruto destes desvios doutrinários era uma prática de vida em total desacordo com o conhecimento de Deus professado, já que crenças erradas desencadeiam numa conduta incorreta. Esses hereges só escapariam desta lamentável condição espiritual tomando as vias do arrependimento, cujo significado é mudança de mente. Glória a Deus. O ensino dos falsos mestres. O que eles estavam ensinando ali na igreja de Creta, que estava se opondo a Tito? A fim de que os cretenses fossem sadios na fé, Tito deveria orientá-los a não darem atenção àquilo que provavelmente os falsos mestres dedicavam a maior parte do seu ensino. Lendas judaicas. A primeira recomendação era que eles não dessem ouvido a lendas judaicas que possivelmente consistiam em interpretações alegóricas ou mitológicas do Antigo Testamento. Uma alegoria é uma história inventada com o meio de transmitir determinados ensinamentos. Ela é estrutura de tal forma que cada detalhe se torne portador de um significado distinto e importante, segundo aquilo que o seu autor deseja comunicar. Supõe-se que os hereges alegorizavam histórias do Antigo Testamento atribuindo significado aos mínimos detalhes, como se cada pormenor das narrativas tivesse o propósito de partilhar alguma verdade especial. Entretanto, a Bíblia é um livro histórico onde relatos verídicos foram registrados sob a orientação do Espírito Santo, contendo importantes princípios a ensinar ao invés de um complexo de verdades. Nos dias de hoje, muitas pessoas também têm tentado extrair abaixo a superfície do texto bíblico verdades profundas, desvendando o que está nas entrelinhas, e por não se darem ao trabalho de conhecer com exatidão o que consta nas próprias linhas sagradas. Elas dão origem a verdadeiras lendas cristãs. O receio é que, assim como a serpente enganou Eva, distorcendo a palavra de Deus com astúcia, nossa mente seja corrompida e nos desviamos da nossa sincera e pura devoção a Cristo. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Está conosco aqui o pastor Júlio César e o pastor Paulo. Paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, pastor. Glória a Deus. Um prazer muito grande recebê-los aqui na Rádio Voz Amiga. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Posso passar a revista para eles? Pode. Glória a Deus. Muito grato, muito feliz por estar participando. Pastor Júlio César, quiser deixar uma saudação aí, inicial. Nós estamos começando aqui a programação. Em nome de Jesus. Amém, meu amado, amém. A paz do Senhor, meus irmãos, que vocês estão aí ouvindo, ouvinte aqui da rádio, ouvinte aqui
juntamente com o pastor Sidney, juntamente com o nosso querido irmão Cooperador Herder. Você que está aí, fique ligado com nós aí. Nós estamos aqui com uma cúpula de obreiros. Aleluia. Que vem trazer aqui aquilo que Deus colocou em nossa mente, Deus colocou em nossos corações, Deus colocou em nossas experiências para transmitir a vocês. Como João 8,32 fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é essa verdade que traz a libertação. Então Deus, quando olhou para o seu povo, falou assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ele estava dizendo: quem será que vai ensinar meu povo? Quem será que vai guiar meu povo na verdade? Quem será que vai guiar o meu povo na sã doutrina? Então nós estamos aqui, meus irmãos, para transmitir essa verdadeira doutrina, essa verdadeira palavra. E a lição hoje é Tito, né? Nós estamos estudando, né? Tito 1:14-16. É uma lição extraordinária. Contexto da carta do apóstolo Paulo. Essa já fica minhas declarações iniciais aí. Creio que já está no início já, né? Glória a Deus. Pastor Paulo, vamos deixar uma saudação inicial, em nome de Jesus. Saúdo a todos com a santa paz e poderosa e grandiosa nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui também, aleluia, Pastor Paulo. Estamos aqui unindo essa fé, né? Essa única fé em Cristo Jesus. E também quero agradecer pelo convite, né? Sempre tá chamando a gente, falei, hoje não vai faltar oportunidade de nós estar lá, né? Então, inclusive o profeta até acordou a gente lá, que nós estava na Nova Virgília ontem aqui, né? Foi uma benção também, onde Deus derramou graça ali, né? Pastor Mauri, igreja Tabernáculo dos Indígenas, né? Aqui na Vila Romana, foi benção. E Deus tomou por completo ali aquelas almas que estavam ali, né? Foi benção. Então é isso, que Deus venha abençoar. Vou deixar um versículo da Bíblia aqui, para não ficar somente nas minhas palavras, né? No livro de Efésios 6:10, né? Vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para estar firme contra a astuta cilada do diabo. Então, essa palavra fala que nós temos que revestir para resistir os dias maus que estão por vir. Porque se nós não se revestir, nós não iremos suportar o que está por vir. Mas aquele que tem a armadura, aquele que está em Cristo Jesus, ele nada teme, porque ele tem o maior na nossa vida e no nosso meio. Amém? Somente isso. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Como já o pastor Júlio César disse aqui nesta manhã, estamos aqui com a equipe, né? Uma equipe de obreiro dispostos a abençoar a sua vida. E você que está nos ouvindo aí do outro lado, eu creio que se você prestar atenção nesta palavra, neste estudo desta manhã, você será impactado pelo poder de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, a palavra do Senhor ela é poderosa. E através da palavra dele, você pode ter certeza que ela vai encontrar lugar no seu coração nesta manhã e vai transformar a sua vida, a vida da sua família. Glória a Deus. Continuando aqui, amados, nós estávamos lendo aqui, o erro denunciado. Paulo, ele instruiu Tito de uma forma grandiosa. Tito, ele era muito inteligente. E Paulo instruiu ele para que ali na ilha de Creta ele estabelecesse ali igreja, escolhesse uma liderança sadia, uma liderança apta para o serviço ministerial. E durante esse acontecimento, esse fato, o que aconteceu? Se levantou falsos profetas, se levantou ali no meio do povo os hereges, né? Como Paulo mesmo disse aqui, os da circuncisão, que era os judaizantes. Quem que eram os judaizantes? Eram judeus convertidos ao cristianismo. Só que o problema desses judaizantes é que eles não queriam largar a lei cerimonial, eles queriam continuar falando que a circuncisão era importante, que certos tipos de alimento as pessoas tinham que abolir. E para uma pessoa ser salva, ela tinha que primeiro se tornar um judeu, confessar a lei ali, ser observador da lei e ser circuncidado. Mas Paulo instrui Tito para que condene esses falsos ensinos. Por quê? Porque o falso profeta, a teologia dele é uma teologia equivocada. Por isso, irmãos, que nós estamos aqui nesta manhã de domingo, na Escola Bíblica Dominical. Qual que é o propósito da Escola Bíblica Dominical? Trazer um conhecimento, trazer luz para a tua vida.
para que você não seja enganado. Por quê? O engano não faz parte de Deus. O engano, ele é algo de Satanás, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, nele nunca houve verdade. Então, o diabo ele trabalha com engano. Então, nós temos que tomar cuidado. Nem tudo que você ouve, nem tudo que você vê, nem tudo que você escuta, nem tudo que você crê. Nós sempre temos que buscar base bíblica, porque a palavra do Senhor é a regra, é a nossa bússola. A palavra de Deus, se não estiver nela, se não tiver contido todo tipo de ensino, se não estiver contido nesta palavra, tem que ser descartado. Porque a vontade revelada de Deus para a minha vida e para a tua vida é a palavra de Deus. E Tito sabia disso porque ele foi instruído por Paulo, um dos maiores apóstolos aí, né, do cristianismo, chamado apóstolo dos gentios, que o Novo Testamento praticamente, se não me falha a memória, 13 epístolas são só do apóstolo Paulo, né? Claro, 13 cartas, né, pastor Júlio? Inspirados pelo Espírito Santo. E nós lemos aqui, irmãos, que Tito teve uma grande dificuldade para poder fazer ter um critério ali para poder fazer uma seleção desses líderes aptos para o serviço ministerial. Aí sempre tem, né? Quando você está fazendo uma obra do Senhor, sempre tem levante, sempre tem aqueles que vão contra a obra de Deus. Mas qual que é o proceder diante de uma situação como esta? A gente leu aqui sobre a introdução, o que Tito, ele, instruído por Paulo, ele fez? Ele lança luz sobre o ensino falso dos falsos mestres. O que é lançar luz? É combater o falso ensino, pastor Paulo, pastor Júlio, através da palavra de Deus. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando nós lançamos luz, a palavra de Deus, sobre esses falsos ensinos vêm à tona. Eles são escancarados e as pessoas são alertadas de que esses falsos ensinos não provêm de Deus. Amém, pastor Júlio César? Amém. Contigo. Estamos aqui, eu estava lendo aqui, Lendas Judaicas. Lendas Judaicas, Se né? o pastor quiser dar continuidade. É interessante falar do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, em maioria das suas cartas, ele vai combater sobre o judaísmo e o gnosticismo. É verdade. Aonde se levantam a falsa ideologia, os falsos mestres, os falsos ensinos. Então, Paulo, vamos dizer assim, positivamente, ele era ignorante para com a palavra de Deus, para com as coisas erradas. Porque a gente vai observar que ali em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo vai falar assim, que nós somos a luz e a luz deve brilhar. Então, a mesma forma é a palavra de Deus, como acabou o cooperador dizendo aqui, que aonde Paulo lançava essa luz, as trevas, ou melhor, a indução das trevas tinha que ser dissipadas, tinha que ser tiradas. Então ainda predominava muito o judaísmo, muito gnosticismo, muito liberalismo, filosofias vãs de conceitos do Velho Testamento. E Paulo, na maioria das suas cartas, sempre combateu isso. Na maioria, sempre no final, falava, cuidado, meus irmãos. Sempre vai levantar um que não vai ser da verdade. Sempre vai levantar um que não tem a verdade. Sempre vai levantar um que tem uma teologia contradiversa. Sempre vai levantar um para trazer a verdade como uma pauta de mentira e colocar o que é mentira como se fosse verdade. Então, ele sempre trouxe essa doutrina sincera e verdadeira. Porque se a gente for observar, Jesus Cristo chegou ao ponto dos discípulos e disse, pregue a palavra. E se a gente for colocar esse sentido da palavra, a gente vai lembrar ali em João capítulo 1, versículo 1. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo andava com Deus. O verbo significa palavra, tirada do latim, ou também tirada do aramaico. Então, palavra. E quem era essa palavra? Que estava com Deus, que andava com Deus e estava desde o princípio? Jesus. Amém. É Jesus. Então ele falava, essa palavra que é Jesus, é ela que é real, é ela que é verdadeira, é ela, e não existe outro caminho, não existe outra direção, não existe outro pensamento, não existe outra indução ou ideologia. Tudo que é criado na base
mas não é praticado conforme essa base manda, é vã, é enganosa, é mentirosa. Então, por isso que ele sempre aconselhava. Tito, ele aconselhou muito, por isso que tem duas cartas, 1ª e 2ª Timóteo, Colossenses também, a igreja de Colossenses, Filipenses, então, 2 Coríntios. Então ele argumentava muito isso aí, porque ele sabia que quando ele estava no caminho de Damasco e teve um encontro com Jesus, ele falou, peraí, um dia eu estava perseguindo a igreja, um dia eu estava perseguindo esta palavra, mas foi esta palavra que abriu os meus olhos e foi luz para os meus caminhos. Então ele sabe notoriamente que ele não deveria dedicar para Jesus meio termo. Verdade. Ele sabia que para dedicar para Jesus Cristo não tinha que ser com manipulação, com falsidade, com enganação, com desejos fortes, com desejos próprios. Ele sabia que teria que dedicar a Jesus verdadeiramente, 100%, para que verdadeiramente a palavra de Deus seja pregada e traz o homem ao arrependimento e traz o homem aos pés do Senhor Jesus Cristo e a salvação. E aquela época estava com essa ideologia, uma teologia vasta, uma teologia do liberalismo, que eles ainda continuavam com o mesmo conceito anteriormente, do Pentateuco, ou na história judaica vai dizer a Torá. Então, imagina, eles conheciam, eles sabiam falar de Deus, mas não vivia na prática que Deus pedia. Então era esse aí que era o problema. Então ele sempre aconselhava, eu não quero que vocês voltem ao pensamento da concisão. Eu não quero que vocês voltem ao pensamento do judaísmo. Eu não quero que vocês voltem até a mesma ideia de antigamente, que vocês viviam na lei. Agora Jesus Cristo morreu na cruz, te deu a liberdade, te deu a salvação, te deu o verdadeiro caminho, te deu a verdadeira verdade, te deu a vida. Então viva para Ele, prossiga com essa verdade, prossiga nesse caminho. Era isso que ele falava. Por isso que eu gosto. A teologia, a filosofia, a sociologia cristã vai dizer que Paulo, entre outros, não dizendo que ele era o melhor, mas ele foi o único que pregou verdadeiramente a sã doutrina. Eu fico imaginando, Jesus trouxe o caminho para a igreja, trouxe a salvação para a humanidade, e Paulo foi usado por Deus para trazer a doutrina real e verdadeira. Mas até hoje continua com essa mesma ideia, né? Se a gente for colocar aplicado para os dias de hoje, tem muitas igrejas com o mesmo pensamento do gnosticismo, do judaísmo, do liberalismo, da teologia prosperidade, que é uma teologia agora está camuflada porque não é mais falada prosperidade. Então, você entendeu? Aí tem gente que vai atrás de profetado, vai atrás disso, vai atrás de bênção, de riqueza e blá, 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 e esquece que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Mas hoje está criando muito atalho, né? Verdade. Né, cooperador? Olha, senão daqui a pouquinho eu tô no Concordo. seu tempo. Mas que benção, glória a Deus. Maravilha, que benção. Mas o que o pastor Júlio César falou é uma realidade. E essa teologia, pastor Júlio César, esse conceito do judaísmo é uma vida de aparência. Uma vida de aparência. Esse é o problema. Por quê? Porque eles gostavam muito de se aparecer. Uhum. E Jesus foi contra isso. Lá em Marcos, nós vamos ler lá Marcos, capítulo 7, versículo 7 ao 13, e Isaías também 29 e 13. Que esses falsos mestres, eles pregavam a vida, eles vinham até a população judaica em forma de piedade, de aparência, mas o coração mesmo, a vida, era suja. Por quê? Porque a teologia deles, a doutrina deles, era corrupta. Então, quando a teologia é corrupta, ela não consegue transformar o meu coração. Não. Porque ela é uma teologia mentirosa. Porque a nossa mente, na verdade, ela passa informação para a nossa consciência. Então, se a minha mente ela é nutrida pela palavra de Deus, somente pela palavra verdadeira, a minha mente vai passar informação para a minha consciência. Porque a nossa consciência, pastor Paulo, ela funciona como um sistema de segurança, um sistema de alerta. Olha. Quando eu estou no erro, a minha consciência vai falar para mim, você está errado.
E a tradução, o conceito de consciência dentro da palavra de Deus significa a voz de Deus dentro da alma. Então é como se Deus estivesse falando para você, é como se o Espírito Santo estivesse falando para você que você está errado. Mas para isso a minha mente ela precisa receber o conhecimento bíblico. Porque se não receber o conhecimento bíblico verdadeiro, a minha consciência não vai receber essa informação. E eu vou continuar no erro. Era assim que eles estavam. Porque a mente deles, eles estavam recebendo informações erradas. Então como que a mente vai mandar a informação para a consciência? É impossível, porque está errado. É uma teologia errada. Eles continuavam no erro. Endurecido. A cada dia que passava, se endurecia mais. E foram contra Tito. Tito teve esse problema porque Paulo falou para Tito, olha, quando ele se manifestar aí, esses falsos mestres, você pega as minhas cartas, pega a palavra e leia perante todo o povo. Para que o povo entenda, para que o povo conheça o que é a sã doutrina, a verdadeira palavra de Deus. Porque fazendo isso você vai colocar à luz, o erro deles vai ser denunciado, porque tem que denunciar o falso ensino. Porque as pessoas estão acreditando que numa mentira. Isso a igreja fica doente, fica uma igreja fraca, uma igreja baseada na base do engano e não da palavra de Deus. E olha que coisa interessante. Essas lendas judaicas, elas falavam sobre alimentos também. Porque no judaísmo, eles têm uma dieta de alimento. Então, o judeu até hoje, o pastor Sidney está aqui conosco, até hoje o pastor Júlio César, o pastor Paulo, até hoje o judeu não come carne de porco. Porque para eles é impuro. É impuro. Para eles lá. Então, tem algumas igrejas evangélicas também, né? Que aderiram a essa prática. Só que aqui, nós lemos que lá em Marcos 7, vamos até abrir. Se você está com sua Bíblia aí na sua casa, vamos abrir lá em Marcos 7. Olha o que Jesus está falando aqui. Por isso que é bom a gente ter a Bíblia e beber da fonte, né? Marcos 7, vou abrir Mateus aqui. Marcos 7, do 7 ao 13. Olha só, Marcos 7, do 7 ao 13, diz assim, ó. 5, melhor dizer, Marcos 7, do 5 ao 13, diz assim: Depois perguntaram os fariseus e escribas, por que andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse, bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento, retendo a tradição dos homens, como lavar os jarros, os copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a essas. Ao 9, e diz ele, bem, invalidai os mandamentos de Deus por guardar essa tradição, porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, tal, quem disser ao pai, que morre a morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aniquilo que podereis aproveitar de mim é corbã. Isso é oferta ao Senhor. Nada mais deixais fazer a seu pai e a sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, e muitas dessas coisas semelhantes a estas. Olha só que coisa interessante. Ele está falando aqui, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por que que estavam agindo desta forma? Porque eles estavam dando credibilidade à tradição de homem. Tradições de homens não é a palavra de Deus. São preceitos inventados por homens. E ele estava dando mais credibilidade para esses preceitos, os judaizantes, para esses preceitos do que para a palavra de Deus. E aí você causa um problema. Você causa um problema porque você, quando você abraça esse preceito de homem, você afasta-se do evangelho. Porque as duas coisas não tem como entrar em concordância. A palavra de Deus ela tem que ser primordial na nossa vida. Amém, pastor Júlio? Amém. Você falou uma coisa que eu gosto muito. Aí vai ter que ser colocado em pauta aqui. Maravilha. Manda ver. A gente vai entrar numa questão agora que, dependendo da pessoa, se não tiver muito desejo de aprender, ela vai ficar meio inapta ainda diante das verdades.
Porque como fala, a verdade dói, né? É. A verdade dói. A E se liberta, a verdade, né? Torna a liberta, né? se a verdade não doesse para trazer a transformação real e a libertação, como você falou, seria em vão. Vamos lá. A Bíblia, ela foi colocada como doutrina, sim ou não? Sim, né? Veio a história dos reformancistas, né? Reformadores, muito bem. Da igreja, né? Que é o pai, os pais das igrejas, né? Martin Lutero, né? Isso, John Wesley, e assim sucessivamente. Depois chega a parte do avivamento, que a igreja passou pelo avivamento. Aí esse período de lá para cá, o que se predominou muito? A doutrina bíblica ou a doutrina humana? Creio que mais a humana. Muito bem. Porque se eu for falar da Assembleia, se eu for falar de toda a denominação, vamos ser sinceros, você vai ver isso, conceito humano. Você nunca vai ver conceito bíblico. Verdade. Você não vai ver. Se você for colocar toda a regra, toda a pauta, toda a lei da Bíblia, a igreja, todas, fala igualzinho, doa quem doer, mas tem que falar. Você vai ver, fazer a comparação da doutrina bíblica com a doutrina religiosa. Está totalmente desviado. É uma continuação, né, pastor Júlio, disso aqui, né? Aí você entendeu? Eu gosto tanto da Bíblia porque a Bíblia, ela prega o presente passado e o presente futuro. A Bíblia para nós é presente e passado. Mas para eles, apóstolo Paulo, Pedro, Judas e etc., que estavam ali, era presente e futuro. Porque ao mesmo tempo que ele estava vivendo, ele estava falando assim, ó, mas o amanhã vai viver também essa mesma ideologia. Verdade. Aí tem gente, não, eu vivo para Cristo, mas sua mente nunca foi transformada. Eu vivo para Cristo, minha igreja tem a doutrina de Cristo, mas fica com mais paquerinha do mundo do que do que os conceitos reais de Cristo. Aparência. Aparência, você entendeu? Porque eu fico imaginando, tanto profetada também que eu vou te falar. Aí, tem uma profeta aí que falou assim, Deus vai passar o funil. Não adianta Deus passar funil não, meu chefe. Se o camarada não tem vergonha na cara, se o presidente não tem vergonha na cara, não adianta. É verdade. Aí por isso que a lição está aqui para ensinar, a palavra de Deus está aqui para orientar, para direcionar, para falar assim, ó, vivam na verdade. Mas o cara é tão hipócrita, eu vou viver do jeito que eu quero. Isso tem que ser, nem ser ensinado, tem que ser pregado nos púlpitos. É, Tem que ter homens e mulheres de coragem para falar isso. concordo. Porque nós temos que tirar essa máscara, tirar essas escamas. Por isso que o povo perece. Por isso que o povo está seguindo o meio do caminho para o céu, está indo para o inferno. Aí no final de tudo isso vai tomar conta. Aí vai chegar o cara com a cara de pau lá em Jesus e falar, Jesus, eu pastoreei em seu nome. Jesus, eu preguei em seu nome. Jesus teve milagres, reboliços em seu nome. Aí Cristo vai olhar e fala assim, muito bem, mas eu não estava no assunto, eu não estava com você, eu não estava com o ministério, eu não estava com a igreja. Por causa de você, orientou a igreja e levou ela à condenação por causa do pecado, da desobediência, do pecado da mentira, do pecado humanista, ou como a teologia vai nos mostrar, antropológico, você vai ser levado, infelizmente, para o inferno. Jesus Cristo não quer isso para nós, mas infelizmente Ele vai falar isso para nós. Eu cuidei das ovelhas, olha lá. Aí de repente Deus mostra a realidade das ovelhas. Machucada, ferida, Enganado. você entendeu? Sem esperança, extorquida. Hoje muitas pessoas vão por causa da gordura. Da lã, do leite. É forte. Até dos dentes. Falar em inglês, é forte, Brasil. É Vai falar mais forte. fácil da picanha, né? Que é mais caro. Você entendeu? Mais falso que nota de 3 reais. E Paulo, aqui, ó, como eu estava marcando aqui, ó, consistiam em interpretações alegóricas ou mitológicas, ainda em conceitos antigos. Alegoria é uma história inventada, é uma história, isso aqui está errado em português, é história. Inventada como um meio de transmitir determinados ensinamentos humanistas.
Humanista. Aí o cara pega a Bíblia e quer interpretar do jeito dela. É do jeito meu. Eu entendi assim, eu vou fazer um livro assim. Ele cria doutrina Aí, de homens, né? aí por isso, não é falando mal dos pais, os pais das igrejas. Anteriormente lá, os reformados, né, que trouxe a reformação para a igreja, o avivamento para a igreja anteriormente. Mas uma teologia fraca. Uma teologia para ganhar isso aqui, ó. Eu vou fazer um livro teológico sistemático para vender. Vamos embora. Lá na frente vai dar lucro. Aí tem muitos pastores hoje que fazem isso também. Vamos inventar uma teologia aqui, um instituto teológico XCC aqui. E vai ser o valor isso, vamos ganhar muito dinheiro. É, só visiona isso. Utiliza da verdade para sustentar o seu ego, sustentar o seu bolso, a sua casa, o seu carro, e assim vai. Então, tipo, Paulo estava contra isso aqui, ó, contra essas alegorias. O púlpito está cheio de gente alegórico. Vários pregadores alegóricos. Você nunca vai ver pregador falar assim, ó, eu não prego para receber, eu prego para ganhar vida. Você não vai ver ninguém falar isso. Verdade. Aí eu preguei e ganhei uma alma. Mas quando você recebeu? Você entendeu? É por isso que tem que ser questões que tem que ser levadas a sério. Aí eu vejo uns palhaços aí. Ah, mas, ô Júlio, é o seguinte, eu prego e cobro, é por causa Deus me deu e eu tive que gastar com livro, com aquilo, com aquilo. Você gastou para você ter conhecimento e conhecimento para transmitir para o outro. Então você não deve cobrar. Aí de repente, a pior coisa é, estuda, mas depois está lá pregando coisa errada. Está lá pregando coisas inventadas, coisas que são humanas. Por isso que não traz transformação, libertação. Aquilo que estava morto vai continuar morto. Aquilo que estava sem eficácia vai continuar sem eficácia. E a culpa é mais, eu vou ser sincero, né? A culpa é da igreja. A culpa é da igreja. Porque se a igreja lesse a Bíblia, ela saberia quem ia colocar no púlpito. Com certeza. Se a igreja tivesse fome, como lá em Mateus 5, 13, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de Justiça. Se tivesse, então, pelo menos um pouco dessa fome ou da sede, saberia quem colocaria no púlpito. Verdade. É por isso que Paulo estava falando aqui, Partido. Coloca gente que vive a verdade. Coloca gente que tem a verdade. Coloca gente que foi transformado através da mente de Cristo sobre a sua mente. Porque não é mais ele que vai pensar, é a mente de Cristo que vai agir por ele. É verdade. Lembra? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Nova criatura somos quando estamos em... Agora me fala, eu estou em Cristo e Cristo está em... Mim. Então eu me torno Um só. novo. 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 Aí a minha mente é nova. A minha vontade é nova. O meu desejo é novo. A minha atitude é nova. Tudo é novo. Mas por quê? Porque Glória a Deus. Deus está em mim e me tornou novo para eu viver conforme a vontade dele, não a minha vontade. Era isso que o apóstolo Paulo está falando para ele. Coloca gente que está nova, ou melhor, vivificada por essa transformação real e verdadeira de Cristo na vida dele. Que não está indo com as ideologias, com as teologias vãs, com as filosofias vãs desse povo. Com as lendas judaicas. Com as lendas judaicas. Era isso. Mas hoje vai pregar isso, vai ensinar isso. O camarada olha para você. A mensagem foi boa, mas aqui é a última vez. É desse jeito. Eu fico observando as coisas. Eu estava observando um vídeo que mandaram para mim. Falei assim, pastor, olha esse profeta que veio lá da África. Tá lá, acho em Rio de Janeiro, São Paulo ali. Falou a verdade. Hoje a igreja está trocando. Eu vi isso aí. Você viu? Já não cancelaram ele, né? Cancelou. Hoje a igreja está colocando, em vez de Jesus, está colocando política. Em vez de colocar Jesus, Cortaram ele, pastor. está colocando filosofias humanas. E ele falou a Falta verdade. de dinheiro também, né? Dinheiro Falou. Você entendeu? Então, Está seja- prostituindo a Foi na igreja igreja. do Ciro, foi. Você viu a cara dos pastores também lá? Misericórdia. As caras tudo de bunda virada, de parrapada. Rapaz. Tem que falar,
Goiânia aqui não tem medo de falar, não. Se tiver achando ruim, eu passo até meu número para depois vocês ligarem. Você entendeu? Porque são conceitos humanos. É verdade. Aí quando a verdade vem, aí todo mundo, aquele lá não é de Deus. Ah, não é de Deus, porque você tá mais torto que vara de bambu envergado. Ué. Então por isso que Paulo falou, por isso que eu amo muito Paulo. Às vezes eu coloco muito Paulo como um caráter meu, tem que ser moldado. Como em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como sou eu em Cristo. Eu falo, eu quero imitar Paulo. Eu quero lutar contra essas heresias, essas falsidades. Trazer o evangelho do arrependimento, o evangelho que te traz o conhecimento, que traz a transparência, que traz a verdade e te coloca no caminho que deve andar. É isso. Verdade. Agora hoje as mensagens é muito ocultismo. Eu não vou falar isso porque senão vai, como fala, ofuscar a minha imagem. Deus não está importando com a sua imagem, Deus está importando com aquilo que você vai entregar para Ele. Aquilo que você vai fazer de verdade para Ele. Imagina, cooperador, eu vou lá na igreja e vou ficar lá. Pega o envelope aqui. O cajado aqui. Olha a água aqui lá do Sem Terra lá, que peguei lá, mas é lá de Israel, tá, meus irmãos? Você entendeu? Ungida. Aí fica com aquelas mensagens, recebe bênção, recebe carro, recebe casa, e é Deus da financeiro, Deus vai usar na sua empresa. A mensagem muda, é mais para massagear o ego. É verdade. Consolar mais o coraçãozinho do crente criança, do crente chorão ali, do mimimi. Lembra? Paulo fala assim, olha, quando eu era criança eu comia o quê? Papinha. Papinha. Sopinha. E depois que eu cresci? Comida sólida. Tá na hora de vocês receberem comida sólida. Mocotó. Mocotó. Cuscuz com bacon. Você não vai exagerar no sarapatel. Então nós temos que orar para Deus fazer a obra. Então é isso que Deus quer. Deus quer levantar homens como Tito, homens como Timóteo, homens como Filipe, homens como Judas, homens como João, homens como Pedro e vários outros demais que estavam ali. Aprofodito, um dos homens que teve a mais eloquência na filosofia e na teologia, na época ensinada pelo apóstolo Paulo sobre ele. Lucas também, o Lucas andava com o apóstolo Paulo. Era médico dele, né? Você entendeu? Agora, hoje a gente está tendo pastor frouxo, pregador frouxo, mulher frouxo, tudo frouxo. Aí não vou pregar, senão vai espantar a igreja. Eu não vou falar isso, porque senão a igreja vai tudo embora. E os dízimos, some tudo. É melhor você ter uma igreja viva, como Tito e apóstolo Paulo estava sendo comentado, argumentado, direcionado para ter uma igreja viva, do que uma igreja morta nas ideias de filosofias e teologias vãs, numas ideias alegóricas humanistas, conceitos humanos, doutrinas humanas que não vêm de Deus. É isso. E aí, cooperador, como hoje nós estamos vivendo? Tá tenso, hein? É um descomprometimento com a verdade, né, pastor Júlio César? Descomprometimento, uma vida de aparência, como o pastor já tem mencionado aqui. Mas o problema aqui também estava acontecendo na ilha de Creta, é que os falsos profetas ali, pastor Júlio César, eles são muito inteligentes por engano. Então, como saber? Se você não tiver um conhecimento bíblico profundo, você se deixa enganar. Você se deixa enganar. Por quê? Porque eles são aptos para o engano, e você sabe que o engano, ele parece a verdade. Ele parece com que é verdadeiro, mas não é. É enganoso. E Paulo, ele instrui Tito aqui a conhecer bem a verdade e trazer luz para o povo. Vocês precisam entender o que é a verdade e o que não é a verdade. Porque os falsos profetas que estavam tentando aqui, se filtrando no meio da igreja de Creta, da ilha de Creta, eles estavam pregando aqui, como nós já lemos aqui, lendas judaicas e tudo mais, preceitos de homem, porque preceitos de homem não transforma a vida de ninguém. Não transforma você numa nova criatura, você continua sendo o mesmo, você só muda o quê? A aparência.
Aquela pureza, como dizer aqui, uma pureza superficial. O coração não. O coração que é o principal, porque a palavra, ela tem que encontrar lugar no meu coração, na minha vida. Para transformar, para limpar a minha vida, para me transformar num novo ser, numa nova pessoa. E o problema é o seguinte, o problema é que esses falsos profetas estavam falando realmente aqui que ensinamento como alimentos e tudo mais. Mas Jesus disse assim que pecado não é o que entra, mas é o que sai. É o que sai. Então, porque o alimento, quando eu for ingerido, vai cair no meu ventre. E você lembra também que o apóstolo Paulo chegou em Pedro também. Exatamente. E outra coisa é quando você fala, porque quando a gente fala, porque o coração que está cheio de adultério, de lascívio, de ódio, de vingança, de mentira, então é o que sai que é pecado. Jesus dizendo isso, ele purificou os alimentos, você não tem problema nenhum. Não tem problema, só não vai exagerar aí no sarapatel, comer sangue, essas coisas, porque tem muita doença, o cara acaba passando mal, né, pastor Paulo? Depois chamou o pastor Paulo para orar, depois eu deixo o telefone, né, pastor Paulo? Mas é uma realidade. Então, Jesus falando assim, o pecado não é o que entra, é o que sai. Ele está dizendo aqui que Jesus purificou todos os alimentos. Então, não tem esse negócio de dieta, que não come carne de porco, outro lá não come frango, que não come aquilo, não tem nada a ver. Esse falso ensino estava sendo pregado. Quando ele diz aqui, ó, todas as coisas são puras para aqueles que são puros, a gente não pode tirar esse texto, esse versículo, fora do contexto, porque se você tirar, você está encrencado. Aí então o cara vai dizer, tudo para mim é puro, porque eu sou puro. Aí, né, pastor? Vira heresia. Vira heresia. Ele vai pensar que a atividade sexual fora do casamento é pura, porque ele é puro. Só que o problema é a consciência deles, não era o alimento. Porque o ser humano ele sempre quer transferir a culpa. Sempre, ele não quer assumir a culpa. O problema não era o alimento. O problema era a consciência deles que era impura. É como, Né, pastor Júlio? como o apóstolo fala, né? Ó, tudo me convém, mas nem tudo é para o meu aproveito. Exatamente. Então, tipo, lembrando, Creta, naquela época lá, eu tava tentando aqui usar meu cérebro aqui para tentar... É muito livro, né? Aí você fica perdido. Trazia depois, toda, igual, né? Creta, naquela época, ela predominava muito a filosofia. É. Aí o que acontecia? O povo gentil, o povo, vamos dizer assim, que não tinha a entrada para esse conhecimento, eles tinham um pouco vasto o seu conhecimento. Isso é muito místico também, né? Aí o que acontecia? Aí a ramificação, que são as colunas, né, do judaísmo, predominava em tudo ali. Aí aqueles cristãos novos que estavam entrando, ficavam oscilantes em sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo estava orientando o Tito. Fica firme na verdade e faça a luz resplandecer sobre eles, para que não venha cair no engano. Não era porque eles eram bons no que faziam o judaísmo, era porque predominava. E esse era fraco ainda em Jesus. Você entendeu? Então, às vezes, tem gente igualzinho esse povo de Creta. Tá fraco. Tá em região errada e tá sendo induzido por ideias erradas. E acha que tá certo. Tá certo. Mas Deus está dizendo hoje para mim e para você, meu. Glória a Deus. Ele está levantando gente que vai fazer a diferença, que vai levar a luz para o seu coração, para a sua mente, para a sua alma. E você vai ser verdadeiramente transformado por essa verdade. E você vai abrir os seus olhos e caminhar no caminho aonde você deve andar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que precisamos. Aí, ó, interessante, né? Aqui na lição, aqui, ó, pureza superficial. Só corrigindo, Cristo ele não purificou o alimento. Aí você ia mistificar a alma, você entendeu? Exatamente. Ele estava dizendo assim, eu não vim abolir a lei. Eu sou a lei. Verdade. Cumpriu a lei. Eu sou aquilo que estava sendo proferido anteriormente, eu sou o cumprimento dela. Então, para de mistificação entre vocês. Colocando proibição nos É homens. hein? isso. Agora, quem está em mim está no meu Pai. Quem me aceita, aceita o meu Pai. Meu Pai aceita você. Era isso que Deus estava falando.
Era isso que era a Na verdade. verdade, o problema não era nem o alimento, era eles. Era né? eles. A consciência deles que era contaminada, né? Eles achavam que o alimento era E contaminado. você chegou onde Era eles. Agora você chegou onde eu queria. A igreja tá desse jeito, tá tão contaminada que não consegue ver a verdade. Isso é verdade, exatamente. Aí por isso que o culpado não vai ser o pastor, nem o pregador, vai ser a igreja. Você entendeu? Porque Paulo estava instruindo quem? Tito. Para fazer o quê? Orientar quem agora? Aí? Exatamente. Que é epístola pastoral, né, pastor? Tanto Tito como 1 e 2 Timóteo são epístolas instrutivas, Uhum. né, para o nosso aprendizado. E o problema, assim, pegando o caminho que você estava falando aí, esses falsos profetas que estavam tentando persuadir a igreja de Creta, eles eram tão inteligentes, só que Paulo, ele deixa uma lição aqui para identificar eles. Uhum. Ele falou assim, ó, eles me honram com os lábios, mas o coração está longe, né? Estão longe de mim. Não adianta falar só em nome de Jesus. A minha vida tem que estar em harmonia com as minhas palavras. Eles são desqualificados. Porque se eu agindo desta forma, o que Paulo falou? Eles serão desqualificados para toda boa obra. Um problema é o seguinte, que nós temos que prestar bem atenção. Isso aqui, acho que é inédito que eu vou falar aqui. É inédito. Não sei se você... Tá eu creio que o gravado, tá pastor gravado, tá grava gravado. aí, anota, como eu sempre falo aqui, pastor, anota que vai cair no Enem, hein? Com Vocês certeza. anotam aí. Coisa inédita que eu vou falar aqui. Eu não sei se vocês já ouviram, né? Eu creio que o pastor Júlio César já deva saber, né? Que é o mais estudado nosso aqui, né, pastor? Que nada. Mais conhecimento. Que nada. Mas é eu algo... eu sou aluno aqui. Mas Sou aluno aqui. pastor Paulo. Vocês coloquem eu numa perda aqui nesse. Não, mas olha, uma coisa interessante. Como identificar? Vamos lá para... O negócio é muito sério. É muito sério. Por quê? Você que tem uma Bíblia aí na sua casa, se você estiver nos acompanhando, abra conosco em Deuteronômio, capítulo 13. Vamos lá para Deuteronômio. O 5º livro aí da Bíblia. Uma coisa que até então a gente... É inédito isso aqui. Eu não sei se alguém se já ouviram falar nisso daqui, mas se não ouviram, não ouvi agora. E Deuteronômio. capítulo 13. O capítulo 13. Como que a gente tem que proceder diante de uma situação de um falso mestre, ou de um falso líder, um falso profeta, e tudo mais. Aqui tá nos dando uma receita, né? Porque a palavra de Deus, Bíblia, né, pastor Júlio, se interpreta por Bíblia, né? Cumprindo. É a única verdade. A única verdade. Olha só, Deuteronômio 13, vamos ler aqui do 1 ao 5. Diz assim, ó, castigo dos falsos profetas e dos idólatras. Olha lá, ó. Quando o profeta ou sonhador, profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, olha só, e acontecer esse sinal ou prodígio de que houver te falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus os prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis. E a sua voz ouvirei, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Aquele profeta sonhador de sonhos morrerá, pois falou a rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Olha só, o que ele está dizendo aqui? Olha só, um profeta ou um sonhador. Porque se a gente qualifica, a gente identifica um profeta falso, ele profetizou e não aconteceu, então ele é falso. E se ele profetizar e acontecer? Aqui está dizendo, também é falso. Se porventura, olha só, está no versículo 2, e suceder se esse sinal ou prodígio aconteceu o que ele falou, aconteceu, ele profetizou, aconteceu, ele entregou um sonho, pastor, e aconteceu. Mas,
Se depois disso ele chegar e dizer assim, vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamos, o que ele diz aqui? Ó, esse profeta ele é falso, ele tem que morrer. Porque ele é um profeta falso. E ó, o que aconteceu, o que ele falou. Por quê? Porque a regra fundamental na vida cristã não é uma profecia. Aconteceu ou não aconteceu. É quando o profeta fala segundo a palavra de Deus. A palavra é a regra, é a identificação. Se ele falar outra coisa a não ser o evangelho, ele é falso. Por mais que ele possa abrir o mar vermelho. Amaldiçoado, né? Ele é amaldiçoado, porque ele está falando de um outro evangelho. Um exemplo disso que aconteceu, Janes e Jambres, quando resistiram Moisés. Quando Moisés chegou na presença de Faraó ali, ele pegou o cajado ali de Arão, jogou e se tornou uma serpente. O que os magos ali, os falsos profetas do Egito fizeram? Fizeram igual. Jogaram ali também, porque eles eram encantadores, eles eram adivinhos, eles eram mágicos. Eles fizeram a mesma coisa. Você está vendo que um sinal não diferencia um profeta de um falso profeta? Não é o sinal, mas é a palavra de Deus. É por isso, pastor Paulo, que o ensino, ele traz luz para a minha vida, como o pastor Júlio César falou. Ele traz entendimento. Você está vendo que às vezes a pessoa profetizou, aconteceu, é um homem de Deus. Será? Esse é o critério que você está usando para poder diferenciar se ele é de Deus ou não? Não é critério, não são obras. O diabo tem seus sinais, ele tem seus milagres. Então, essa é a diferença. Você viu como que a gente às vezes passa despercebido e não percebe? Deus está dizendo aqui, ó, ele falou rebeldia contra mim, porque ele não falou segundo a minha palavra. Ele disse para vocês, vão após outros deuses. É falso. Tem que morrer. Versículo 5, aqui ó. Aquele profeta sonhador de sonhos morrerá, pois falou uma rebeldia contra o Senhor. Olha, coisa muito séria, muito séria. Então a palavra de Deus... Operador. Pode falar, pastor. E a palavra do Senhor também diz também que o diabo tem poder, né, de descer fogo do céu. Então imagina o poder que o diabo tem. E se transformar como anjo de luz. Se possível, enganarão até os próprios escolhidos. Senhor. Até os próprios Ele escolhidos. fala tudo. A palavra, ela é o... Como ela é a verdade... Ela é a verdade. Na verdade, ela testifica da verdade, né, pastor? O pastor Júlio concorda comigo, mas a verdade é uma pessoa. É Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa verdade, não tem erro. Nessa verdade, não tem engano, porque ela é uma verdade absoluta. Ela é uma verdade verdadeira. Então, nele que nós encontramos o quê? Sinceridade, nós encontramos a verdade absoluta em si, é nele. Nós não podemos analisar uma profecia usando o critério de um acontecimento. Ele falou, aconteceu. É Deus purinho na causa. Não é assim. O diabo tem seus adivinhos também, né? Olha o Simão Mágico. Como fala, ó, eu gosto. A gente estava uma época na faculdade lá, né, e juntou os alunos lá, e a gente foi debater sobre isso aí. E a gente falou sobre isso aí, duas causas. Primeiro, o diabo tem ouvido. O diabo tem ouvido. Vamos lá. Eu vou dar uma explicação bem exemplificada aqui. Foi convidado um profeta para pregar. E é profeta mesmo, entre parênteses, né? Aí, coisas que são profetizadas superficiais nunca teve base bíblica. São coisas que o diabo vê o seu cotidiano, você falando, você agindo, você andando, você falando assim, Deus, eu quero, com a sua boca aberta. O diabo ouve e chega no seu filho ali, né? Ó, fala assim, assim, assim também. Aí o camarada, como não conhece a voz de Deus, não sabe como é a voz de Deus, vamos lá, na promoção do diabo, para falar a verdade, né? E fala. Aí, como aí o Deuteronômio estava dizendo, o poder não estava vindo de Deus, estava vindo de quem? Porque a palavra de Deus vai falar assim, Deus, ele revela o oculto, o íntimo do seu coração. Não é algo superficial que você ou falou, transparecendo você exteriormente. Deus revela aqui que está lá no íntimo. Agora eu fico vendo esse povo aí revelar, rapaz. Eu fico só lá calado com a mãozinha aqui. Falei assim, Jesus.
O negócio, ao invés de andar reto, todo mundo agora quer ser profeta. É o profeta do Pix, né? O profeta da live. Olha que interessante. Eu vou começar a fazer isso aí também, tá? Vou fazer uma live lá, tá? Ó, 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, olha. Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Esses homens são como fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão nas trevas. O cara profetiza, mas está mais no pecado do que na luz. Pois proclamamos palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem o erro. Prometem-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó, o camarada foge até de Jesus, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, pela carne, pelo pecado, pela concupiscência do mundo, seus últimos estados tornou-se ainda pior que o primeiro, porque lhes teriam sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça de Deus. Depois de conhecê-lo, deram a costa ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles, olha isso, o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito. E mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. É isso. É isso. Melhor não ter conhecido, então, o caminho da É verdade. por isso que eu falo. Conhecer, né? Ó, é por isso que eu falo. Você tá na igreja, aí você tá vendo um camarada lá há 30 anos, nunca evoluiu. Porque nunca aceitou Jesus. Aí, o pastor tem que ter a coragem de usar o cajado e falar assim: olha, você que não quer nada com Deus, por favor, pode ir embora. Vai viver no mundo. Porque Cristo quer gente compromissada. Cristo quer gente que quer, que deseja, que almeja, que quer falar assim: eu quero ser transformado e ser transformado para trabalhar em prol do reino. Não é um bunda mole lá que está atrapalhando o outro a desenvolver na igreja. É, rapaz. Eu fico vendo esses hipócritas aí, camarada com a cara de bunda lá olhando pro pregador. Nunca foi transformado, nunca foi evoluído espiritualmente, nunca desejou nada com o reino de Deus. O que está fazendo na igreja? Atrapalhando, então sai. Pedra de tropeço, né? Aí vem o camarada: sou cheio de Deus. Aí na Xilamanaia lá, mas tá cheio de Satanás, sai também, meu irmão. Vai profetizar lá na igreja lá dos falsos lá. Se hoje a gente não colocar a doutrina de Deus na nossa igreja, a doutrina da palavra de Deus aplicada verdadeiramente, nós mesmos vai tomar conta dessas almas, nós mesmos vai tomar conta do ministério, nós mesmos vai tomar conta ainda do nome de Jesus Cristo que nós estamos carregando. É verdade. A pior coisa vai ser a vergonha de chegar lá, como aconteceu lá em Mateus 25. As 10 virgens. 5 prudentes e 5... Ou Lucas, né? É Lucas, né? Aí de repente o que aconteceu? As 5 prudentes tinham azeite de reserva, porque estavam preparados conforme a conduta da palavra de Deus. E as loucas, que tem muitos pastores igual essas loucas, não tinha nem reserva. Chegou o anunciante: o noivo vem aí. O noivo vem aí. Elas se prepararam, levantaram, as 5 prudentes falaram assim: nós estamos indo ao encontro do noivo. As loucas: arruma aí, a nossa lamparina acabou, e agora? Vai lá, vê se você consegue comprar. Aí às vezes tem muita gente que tá desse jeito. Foi comprar e nunca mais voltou. Foi comprar e nunca mais voltou. Aí depois quer chegar em Jesus e fala: Jesus, abre a porta. Aí Jesus Cristo fala, eu creio, conjectura, meus irmãos, não é Bíblia não, isso aqui não. Aí Jesus Cristo abre a porta só um pouquinho e fala assim: ixi, meu Deus, tá vindo aqui esse povo doido. Larga a mão. Larga a mão, é isso mesmo. Jesus, nós profetizamos em seu nome.
Como lá em Mateus, capítulo, até anotei aqui, você não? Capítulo 7, versículo 22 e 23. Profetizamos em seu nome, fazemos cura em seu nome, e várias coisas em seu nome. Ele falou assim, disseste bem, em meu nome. Se fosse o seu nome, Mas o nome de Deus. Agora o que ele fala? Apartai-vos de mim. Nunca vos não conheci. vos conheço. O pastor falou, né? Ele está dizendo, com essas obras eu não me relaciono. Não me Eu relaciono. não estava nesse negócio. Nesse empreendimento de vocês usaram o meu nome por cobiça, por ganância, por falsidade. Usurparam o nome Usurparam o de meu nome. Eu Deus. não estava aí, não. Eu não estava. Por isso que eu falo, olha isso, olha isso. Legenda, né? Forte. A Bíblia não tem como fugir. Não tem como fugir, né, pastor? Palavra forte. Agora Mas tá- a escola dominical, pastor José, é para isso. Para O aprender. propósito da escola dominical, eu falo para o pastor aqui, o maior ministério de Jesus foi o ensino. Foi o ensino. Foi ou não Foi o foi? ensino. Foi o ensino para trazer clareza, trazer o que? Libertação. Porque o que liberta uma pessoa não é um culto de libertação e também não é um, vem aqui que eu vou orar, a oração vos libertará. Culto de Não, profetado, de profetado. esses O que trem, não. liberta é a palavra, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, cada parte no seu lugar. Tem momento para oração, tem momento para a palavra. E a gente tem que saber empregar isso certinho, senão você Organização, vira uma né? salada, vira Organizado, emoção, vira uma salada, né, pastor José? Aí você não se perde. Tem muita gente, teve uma igreja que eu fui pregar, que ficou, tipo, a liturgia do culto todo dia, só louvor, nenhuma palavra. Deus não falou. Aí Só ele que falou só. Aí chegou 10 no final, minutos, deu palavra. 15. 15. Aí eu falei assim, Deu muito ainda. eu ainda falei, meus irmãos, eu fiquei até constrangido. Aí o pastor ficou assustado, né? Eu falei assim, vocês deu a honra pra mim de pregar 15 minutos, então eu creio que Deus vai fazer muita coisa em 15 minutos, hein? E graças a Deus, pela misericórdia de Deus fez, ainda bem. Pela misericórdia de Deus fez. Mas quebrou muita gente. Quebrou muita gente. Por quê? A verdade era que desmorona a falsidade. É verdade. A verdade era quebra o orgulho, quebra o homem, quebra os preceitos humanos, quebra tudo que não convém com a palavra. Então por isso que tem que ser pregado para quebrar, para arrancar, para tirar. É maravilhoso. E a igreja não pode ficar na defensiva, né? Não. Você viu que Tito aqui, a gente já está quase encerrando, irmão, já são 10 para as 10. Tito aqui, Paulo instruiu ele não ficar na defensiva. Quando você vê uma situação como essa, não é se levantar contra as pessoas de maneira nenhuma, mas você condenar o falso ensino dentro da palavra de Deus. É porque lá, olha lá, É, pastor. em João 7,24 vai dizer o quê? Não julgueis conforme aparece, mas julgueis. Olha, Jesus está dando autoridade. Correta justiça, Com a né? reta justiça, que é a palavra de Deus, conforme o que está descrito na minha palavra, que é a reta justiça. E Paulo lá na frente, a melhor coisa que Paulo vai falar assim, olha, se você está ouvindo uma doutrina que não convém da verdade, sai fora, cara. É. Pula fora do barco. Não arma sua tenda aí, não. Você entendeu? É isso. Levanta acampamento. Aí o camarada fica lá, a igreja lá não evolui, eu não sinto nada. É porque você está na igreja errada, meu chefe. A igreja que tem Deus traz transformação. Você trabalha, você evolui, você cresce e você trabalha em prol do Multiplica, reino. né, pastor? E principalmente, você não vai ter essa RG aqui da terra. Você vai ter o RG lá do céu. Uma identificação que você não Eita, dá pô. dessa terra, é lá do céu. Então quando a pessoa olha para você e fala assim, opa, esse camarada é diferente. Igual Eliseu, né? Lá vai um homem de Deus. É isso. Hoje a gente não tá vendo nem mais isso. Você anda na rua, você olha pro cara, é crente? Diz que é. Rapaz. É um pilantra, né? Mas Compra e não paga, faz isso, O aquilo. propósito de Paulo foi esse. O que Paulo ele instruiu Tito? Como que você vence os falsos mestres? Multiplicando os verdadeiros. Então o propósito da escola dominical é esse daqui, é você multiplicar os verdadeiros. E como você vence a mentira? Propagando a verdade. Como você vence as trevas? Com a luz da palavra de Deus. Então, agindo desta forma, que o pastor Gisela falou, a pessoa cresce. Porque você recebe o entendimento do alto. O entendimento verdadeiro do alto. E esse entendimento aí, você pode ter certeza, é promessa do Senhor. A pessoa, eu falo para o pastor, a pessoa que, o Cristo bíblico, e quando o Jesus bíblico, ele coloca a mão na pessoa, você nunca mais é o mesmo. Nunca mais. Você nunca mais é a mesma pessoa. O caráter, as suas vestes mudam, as vestes espirituais, a sua veste fica branca. O seu caráter, você recebe o caráter de Cristo.
Então, porque a proposta do Evangelho é essa, transformar a gente na imagem e semelhança de Jesus. Glória a Deus. O propósito do Evangelho. E vamos orar já, né? Já são 10 para 10. Senão a gente vai ficar mais uma hora aqui falando aqui. Pastor Júlio, deixa suas Eu vou dar só o final. Tá? Pode. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 40 adiante, vai dizer essa mesma coisa. Aonde Jesus toca, purifica o externo e o interno. É da água para o vinho. Porque é do desejo da pessoa. Quando a pessoa tem o desejo de ser transformado pela verdade, acontece da água para o vinho. Deus tem pressa, meu irmão, em fazer a obra. Verdade. Deus tem pressa de realizar a obra. E principalmente nesses últimos dias. É mesmo? Nesses últimos tempos. Ele tem pressa. Aí tem gente... Eu tô no modo, eu escolhi esperar. Isso mesmo. Continua no modo esperar aí, que Jesus Cristo vem, você fica. Amém. Pastor Paulo, quer deixar uma saudação final? Pode. Não, fala alguma coisa aí, meu querido. Você é homem Fica à de vontade, Deus, né? fica à vontade. Você é homem de Glória a Deus, Deus. nós amamos você. Estou aqui só com os mestres aqui da Bíblia, né? Glória a Deus. Quero parabenizar todos aí, em nome de Jesus. Vocês continuam ouvindo, né? E acompanhando, aleluia, esse estudo maravilhoso que Deus colocou no coração do cooperador Éder, né? Que Deus venha abençoar o pastor Sidney também, seu ministério, sua família, seu lar, né? E todos que estão nos acompanhando aí, né? Ao vivo aí, aleluia, na Rádio Voz Amiga, né? O João também, que está aí conosco, aleluia. Sua igreja, o seu povo, né? Deus venha abençoar poderosamente. E é isso aí, irmão. Eu quero, aleluia, deixar aí, em nome de Jesus, glória a Deus, uma saudação do pastor Paulo, né? Da Igreja Evangélica Chamar de Deus. Estamos aí tudo junto, unidos, essa força, né? Em Cristo Jesus e continua acompanhando aí e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Também queria agradecer a presença aqui do diácono Abel, que está conosco aqui em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, meu querido. Sua presença aqui é uma honra para a gente. É um prazer recebê-lo aqui. Nós amamos você em Cristo Jesus. Irmãos, vamos começar aqui um período de oração então, né, pastor, para a gente encerrar a Escola Bíblica Glória a Dominical. Deus. Porque nós temos conteúdo, né, pastor Júlio, para falar o dia inteiro, né? Aleluia. Temos. A Isso gente fala, né? Eu nem almoço, não. Eu também não. Minha Quando esposa, fala ó, de Bíblia, mais tarde eu tô aí. Vai pro monte para conhecer. Vamos lá. Pro monte. Ó. Vai pro monte. vai chegar no Xiramaná, ó. Oh, glória a Deus. Vamos Dá começar o bicuda período de de oração. E eu vou orar. Aí o pastor Júlio também ora, se o pastor Paulo também quiser orar. Aí a gente já passa pro pastor, que o pastor encerra a Escola Bíblica Dominical orando O e... pastor tá até preocupado aqui, ó. Vai acabar. Já são 5 para as 10. Aleluia. Mas vamos começar o período de oração em nome de Jesus, agradecendo pela oportunidade, pelo privilégio que Deus tem nos concedido estar aqui nesta manhã, mais uma EBD, Aleluia, Jesus. em nome de Jesus. Oremos então ao Senhor. Você que está em casa aí, vamos unir nossa fé, o nosso espírito, nossa força e chegar diante do Senhor, na presença dEle em oração. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós entramos na Tua presença nesta manhã gloriosa, nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, um domingo tão glorioso, Pai, que o Senhor tem abençoado e tem nos dado de presente. Somos gratos aqui, Pai. Estamos aqui nesta manhã expressando a nossa gratidão, o nosso louvor, porque tudo que o Senhor faz é bom. E a Tua palavra diz que em tudo dai graças. E nós damos graças a Ti, Pai, por esse dia. Também agradecemos a Ti, Pai, por mais uma Escola Bíblica Dominical. Agradecemos pelos nossos ouvintes, Pai, que estiveram participando, estiveram ouvindo ali nas suas residências, Pai, que a Escola Bíblica Dominical chegou até o lar deles através da programação da Rádio Voz Amiga, através do Facebook do pastor Cid Abreu. Que o Senhor venha abençoar, que a Tua palavra, meu Deus, venha trazer vida para esses ouvintes, para essas pessoas que estão nos ouvindo. Também para aqueles que não puderam estar compartilhando e nem ouvindo a programação desta rádio. Pai, abençoa aqueles que estão assistindo depois. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E também, Pai, eu quero te agradecer pela presença aqui do pastor Júlio César. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar a vida dele, o ministério dele, a família, a casa, o lar dele. Que o Senhor venha ungir, Pai, que o Senhor venha revesti-lo para que ele venha continuar, meu Pai, fazendo a Tua obra, para que ele venha continuar, meu Deus, pregando a Tua palavra, que ele venha ser um vaso usado em Tuas mãos, Pai, como já é, porque nós cremos
Eu que te agradeço pela vida dele, também oro pela vida do pastor Paulo, abençoa o ministério dele, o lar, a casa, a vida dele. Também, meu Pai, está presente aqui conosco nesta manhã, o nosso diácono Abel. Pai, abençoa a casa dele, a família dele, o ministério dele, a vida dele, Pai, aonde ele pisar. Meu Pai, que o Senhor venha confirmar a Tua palavra. Também oramos, meu Pai, em favor do diretor da Escola Bíblica Dominical, pastor Urcide de Abreu, que está presente aqui conosco nesta manhã, que tem confiado a nós esse trabalho, Pai. Glória a Deus pela vida dele, abençoa a casa dele, a missionária Sandra de Abreu, o ministério dele, os obreiros, Pai, dele, ali na Igreja Brasil para Cristo, aqui na Vila Popular. Em nome do Senhor Jesus Cristo também, cooperador irmão João Souza, que nos abriu a oportunidade de estar aqui, porque a Escola Bíblica Dominical é um oferecimento da Rádio Voz Amiga, e que o Senhor venha continuar abençoando ricamente a vida, o lar, a casa dele, Pai, porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E oramos também, Pai, abençoa minha esposa, o meu lar, a minha casa, a minha família, e todos aqueles que estão ouvindo e participando desta programação, porque nós cremos, meu Pai, no Teu poder, cremos que o Senhor é aquele que era, é aquele que é e aquele que há de ser. E o Senhor continua trabalhando, continua fazendo a Tua obra no meio do Teu povo. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, continua sendo esse mesmo Deus de ontem para todo esse século. Abençoe esses meus companheiros que estão aqui juntamente comigo, as suas famílias, o seu lar, para que o Senhor continue resplandecendo com a Tua graça, com o Teu poder eternamente. Abençoe o Papaizinho do céu, proprietário dessa rádio, proprietário dessa casa, o proprietário, Papaizinho do céu, que disponibilizou este momento, porque eu creio que Deus já está avalaçando com a graça de Ti sobre a vida dele, Papai. Papai, faça que essa verdade venha a ser propagada nos quatro cantos desta terra. Faça, Papai, que a verdadeira palavra venha a ser transmitida para essas criaturas, Papai, que necessitam da Tua verdade, que necessitam de Ti. Então, Papai, acima de tudo, eu lhe peço, usa-nos, usa-nos, usa-nos mais e mais conforme a Tua palavra. Amém. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, somos gratos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta manhã, nesse estudo maravilhoso, Pai, onde o Senhor usou Teu servo, pastor Júlio César, pastor Paulo, cooperador irmão Éder, que participaram desse estudo, e a cada ouvinte, meu Pai, que estiveram nesse estudo, aqueles que irão acompanhar mais tarde, através das redes sociais, que o Senhor venha continuar abençoando a Tua igreja. Que este restante de domingo seja um domingo repleto de bênção, de vitória e de conquista na vida de cada família. Meu Deus, nós intercedemos a favor dos nomes que estão relacionados nesse caderno, o caderno de oração, Senhor. Quantos nomes estão relacionados aqui? Quantas pessoas já alcançaram a bênção e muitos estão aguardando da parte do Senhor ser realizado, meu Pai, Senhor, uma bênção, uma cura, uma libertação. E eu creio, Pai, no mover do Senhor. Pelo ato de fé que os Teus filhos colocaram um copo com água, uma garrafa com água para ser consagrado, peça de roupa. No momento que esta pessoa vestir esta roupa, que estiver enfermo, venha ser curado, libertado. No momento que essa pessoa tomar desta água também, da mesma forma, Senhor. Aqueles que colocaram a carteira de trabalho, um currículo, para ser apresentado numa empresa amanhã, num comércio, que o Senhor venha dar direção para o Teu filho, para a Tua filha, desta porta aberta. E abençoando aqueles que estão trabalhando, os caminhoneiros que estão viajando do norte, sul, leste, oeste desta nação brasileira para o progresso, crescimento desta nação. Abençoando as nossas autoridades, meu Pai, a nossa autoridade maior dentro desta nação, o presidente da República, o Senado Federal, os ministros, a Câmara Federal, Municipal, Estadual, os prefeitos de cada município, o governador de cada estado, abençoando as Forças Armadas, abençoando, meu Pai, a cada um, Senhor, dos Teus filhos, que o Senhor deu esta oportunidade de ser uma autoridade, e abençoando a Tua igreja como autoridade máxima nesta terra, abençoando os pastores, obreiras da Tua casa, e nós Te louvamos, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem proporcionado, e abençoando a minha esposa, a esposa de cada um que aqui está, a família, os familiares, guardando e fortalecendo, e nós Te louvamos, Te agradecemos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Todos digam amém. Amém. E nós dizemos amém. Se Deus nos permitir, daqui a pouco, às 23 horas, estaremos aqui com a programação Desperta Brasil, que é um órgão oficial das Igrejas Pentecostal Brasil para Cristo. E desde já convidamos vocês para estar, amém, conosco às 18 horas, ali na Avenida Rádio Maia, 1198, culto voltado à família e o culto de missão, onde é realizado em todas as nossas igrejas no país. Hoje é culto de missão. Amém. Que Deus venha abençoar cada um dos amados irmãos, em nome de Jesus, e temos certeza que a vitória já é nossa, em nome de Jesus. O meu telefone é o 67, que é o DDD de Mato Grosso do Sul, telefone 992891106. Temos aí o nosso canal no YouTube, Pastor Sidney, está aí todos os nossos vídeos no monte, na igreja, aqui as programações da Desperta Brasil, né? A programação também da EBD, todos os domingos das 8h30 às 10 horas da manhã se encontra lá no nosso canal. Se inscreva, amém, deixa seu link lá, bate o sininho de notificação, que todas as vezes que estiver, amém, um vídeo novo, você é notificado pelo YouTube para você nos acompanhar. E no Instagram também, que está sendo transmitido nesses dois canais, para a honra e glória do Senhor. Mais uma vez passamos aqui para o pastor Júlio, amém, deixar suas considerações finais, pastor Paulo, e o cooperador irmão Éder, e o diácono irmão Abel, que está conosco. Amém, meus irmãos. Foi uma satisfação imensa, comensurável. Creio que, eu não vou profetizar, mas eu creio que Deus já está abrindo porta para a gente estar aqui em Campo Grande. Oh, aleluia. E eu creio que não vai ser só essa oportunidade. Creio que vai aparecer mais outras oportunidades para nós estarmos aqui também, dando pauta da palavra de Deus para o coração de cada um. Amém? Continua orando por mim. Sou merecedor da oração de cada um de vocês. Sou um homem simples, não sou melhor que ninguém. Posso ter uma cara de goiano meio bravo, mas... É só a cara. É só a cara. O coração é como o coração de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, encarecidamente, eu peço oração. O levante é grande, os contra é grande, mas a gente sabe que ninguém é maior que o nosso Deus que nós servimos. Amém? Então, Deus continua abençoando a cada um de vocês. Amém. Vai falar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e quero agradecer, né, por estar aqui mais uma vez, na presença de Deus aí, junto com os irmãos, fazendo o ID do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente, amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Também queria agradecer pela oportunidade, né, de estar sentado aqui na mesa juntamente com o pastor Júlio César, aqui o diácono Abel e o pastor Paulo, pela oportunidade de estar aqui, né? O pastor Júlio aí, indo para Campo Grande, né? Lá em Goiânia foi a terra do Piqui, né, Ronaldo? Não, Goiás é a terra do Piqui. Goiás. Glória a Deus. Mas eu fico feliz de estar, os irmãos estar aqui participando. A hora que as portas estão abertas, né, pastor? É verdade. A hora que vocês quiserem vir, pode, tô indo domingo, amém. É bem-vindo aqui, amém. Que a escola bíblica dominical, ela é aberta a todos. Glória E eu a fico Deus. muito feliz dos irmãos estar aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham uma semana cheia da graça e da presença do Senhor. E queria agradecer também a Deus pela oportunidade de estar aqui. O pastor Sidney, ter convidado, porque eu também sou convidado. O pastor Sidney, eu tô convidado. O mundo é convidado. Eu sou convidado aqui. Amém. Glória a Deus. E já estou me convidando para domingo que vem. Se domingo que vem. Domingo que vem. Mas é bom, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Domingo que vem, se Deus permitir, né, pastor? Estaremos novamente aqui. Também queria agradecer ao cooperador irmão João Souza por esse trabalho abençoado, porque a Escola Bíblica Dominical é um oferecimento da Rádio Voz Amiga. E também mandar um beijo para minha esposa. Não pode faltar. Não pode faltar. Já estou chegando aí já. Prepara aquele almocinho para nós aí. Já estou chegando. E também para todos os nossos ouvintes, para minha mãe também, que sempre nos acompanha, em nome de Jesus Cristo. E que você tenha uma boa semana abençoada, em nome de Jesus. Deus permitindo, domingo que vem estaremos de volta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Só para dar um lembrete aqui, estamos com uma festividade na nossa sede estadual aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ali na Avenida Guterrantes, a 300 metros ali do terminal Aerorancho, os 25 anos da Igreja O Brasil para Cristo. Está o nosso pastor ali da cidade de Dracena, né? Interior de São Paulo, ministrando a palavra de Deus. E o levita Isaías,
fazendo os louvores abençoados. Então ficam todos com a paz do Senhor, um bom restante de domingo, um bom almoço junto com a família e com os familiares. A paz do Senhor Jesus. Paz. Paz. Que Deus abençoe.